Olá, olá para quem está a assistir o vídeo. Daqui vos fala a Prof. J. Rebeca. Para já é com muito prazer que falo para vocês. Então passo para poder falar um pouquinho sobre a questão do programa da disciplina de Educação Laboral para todas as classes. Isso é uma forma de poderes ter noção até que ponto a disciplina de Educação Laboral poderá proporcionar aos alunos determinados temas, né? Desde a sétima classe até a nona classe. Então passo esse vídeo para, de forma resumida, falar sinteticamente sobre cada aspecto ou cada tema que é debatido ou é lecionado para cada trimestre. Então isso vai ser um guia orientador para quem está a trabalhar pela primeira vez nessa disciplina e quer ter uma noção de que é que se trata para a sétima classe, a oitava classe e a nona classe. Então vamos começar pela sétima classe. A sétima classe é a classe inicial, né? É a classe em que o aluno tem contato pela primeira vez com essa disciplina. Então, o primeiro tema a ser debatido ali, ou a ser apresentado aos estudantes, é o tema sobre introdução ao desenho. Mas atenção, o tema introdução ao desenho é o tema proposto pelo INID, mas se for para entrar diretamente para esse tema, que é a introdução ao desenho, não vem a falar um pouquinho sobre a introdução à disciplina. Daí muita gente questiona por que não tem tema introdução à disciplina. Então, recomenda-se para quem vai lecionar ou está a lecionar esta disciplina, dar primeiro uma introdução à disciplina, né? Só depois é que entra para o tema. Então, para os meus conteúdos, aquilo que são os resumos meus em termos de conteúdo, traz um pouquinho essa narrativa. Traz inicialmente para a sétima classe introdução à disciplina, depois é que vem o tema que assim está programado pelo INID, que é falar sobre a introdução ao desenho. Então, na introdução à disciplina, é importante nós falarmos sobre a definição, o que é a disciplina de educação laboral, a origem da disciplina de educação laboral, falar um pouquinho sobre a divisão da matéria educação laboral, que está subdividida em desenho técnico e depois vem a eletricidade. Destacar já que o desenho técnico na sétima, oitava e nona é dado no primeiro e segundo trimestre, e no último trimestre é que leciona-se eletricidade. Então, isso é importante que fique aí patente por parte de quem leciona esta disciplina. Então, após ser dado esse conteúdo, né, sobre a introdução à disciplina, então vem ali logo a seguir introdução ao desenho. Tá? Isso estamos a falar do primeiro trimestre que eu estou aqui a falar. Depois a seguir, neste caso, a introdução ao desenho, o outro tema vem a seguir. Mas deixa eu tocar aqui na questão da introdução ao desenho ainda, antes de pular para o outro trimestre. Só não estou a falar de temas, vou entrar aqui nos conteúdos. No conteúdo, no tema introdução ao desenho, aí toca-se a questão de a história do desenho, onde fala sobre a origem do desenho, que naquele tempo os primeiros homens, né, enquanto movimentavam-se, enquanto nômades movimentavam de uma zona para outra, para ter o registro daquilo que é a sua vivência, nas cavernas faziam as pinturas rupestres. Então, aquelas pinturas eram uma representação daquilo que eles viviam, não representavam quase nada do que nunca chegaram a ver. Pode ser que a história venha argumentar que já havia alguns que tinham uma visão muito além e tentavam representar coisas inimagináveis, né? Então, para aquilo que é o geral, as pinturas rupestres representam os hábitos e costumes daquele tempo, do que eles viviam. Daí que muitos de nós temos conhecimento de como é que eles viviam, se alimentavam do quê. Então, essas pinturas rupestres nos ajudaram a ter essas informações. Para além da introdução ao desenho, tocar sobre a história do desenho específico, é contado, é narrado que, à medida que eles foram se movimentando em zonas, surge a necessidade de fazer as suas próprias casas, porque eles estavam nas cavernas, depois tinham que se movimentar para zonas em que não tinham caverna nem nada, e para se abrigar precisavam construir as suas próprias cubatas, os abrigos. E é nessa luta de conseguir os abrigos, de conseguir ter um abrigo, que então eles começam a fazer marcações, não é? Por exemplo, quer fazer uma cabana, então ele pode fazer um círculo no chão ou um quadrado, formato de um quadrado,
para poder então, né, posicionar as tacas, os paus e construir aí a sua cabana. Então, esses primeiros desenhos que eles faziam, né, no chão, que vão ser o desenho de representações daquilo que eles queriam. Então aí começa a ter noção já do desenho técnico, que é um desenho, aquela forma geométrica acaba a ser uma previsão, um dimensionamento da zona que ele iria construir. Então aí podemos considerar que começou já o desenho técnico, numa vertente histórica, em termos de nesta narrativa. Pode aparecer outros que contam a história do desenho técnico, a sua origem de uma maneira diferente, né? A partir da Grécia ou a partir do Egito e não só, mas esse aqui pode ser um argumento relacionado com aquilo que é a história de desenho que é recomendável para o primeiro ciclo, que nós estamos a lecionar, que poderá facilitar o estudante a perceber essa transição e o surgimento do desenho técnico. Então, o desenho técnico surge como uma representação, uma forma de representar objetos e não só, né, objetos que poderão ser produzidos, tá? Então, é mais ou menos nessa perspectiva. Se temos o desenho artístico, que aí vamos já separar, no próprio conteúdo vem a diferença entre desenho técnico e desenho artístico. O desenho técnico acaba a ser uma linguagem gráfica, que usa linhas e não só instrumentos, que visa o que é usado pelos técnicos, desenhador técnico, arquitetos, engenheiros, né, para poder representar as suas ideias, né, ideias de objetos e não só, né, programação, que permitirão então o técnico que vai fabricar ou que vai construir ter noção do que o arquiteto quer. Ou então, o técnico expressa as suas ideias a partir do desenho, de uma projeção, né? E os outros técnicos têm os encarregues que vão produzir aquele material, aquele objeto. Então, o arquiteto expressa as suas ideias que posteriormente serão fabricadas. O técnico expressa a sua ideia de carro, mobiliário e não só que depois serão produzidos. Então, o desenho técnico vem nessa vertente. É projetar, prever o que será fabricado. O desenho artístico vem na vertente de representação, né, bem mais artística da realidade, onde envolve desde sombra, efeito de cores e não só, onde o observador, ao apreciar, consegue se rever naquilo que ele vê e fica até a imaginar, parece que já estive aí, eu já vi isto aqui. Só num simples olhar ele já consegue se rever ou identificar o espaço, né, que foi representado nesse desenho. Aí há uma liberdade de traço, né? Claro, em alguns momentos são usados os instrumentos para poder representar esses desenhos artísticos, mas para aquilo que é sua representação, existem formas de linhas, ponto e não só que é necessário que o artista tenha uma habilidade técnica para fazer aquele desenho. Então, está aí, né, a questão da história e, por fim, finaliza com a importância do desenho técnico na indústria. Quer dizer que se há definição do desenho técnico, desenho artístico, é uma forma de separação, porque nós vamos tratar mais do desenho técnico do que o artístico, ok? Ou melhor, vamos tratar do desenho técnico, o artístico fica para o outro lado. Quer dizer que é nesta fase onde o professor passa a mensagem que em educação laboral vamos tratar do desenho técnico e o professor de EVP vai tratar o desenho artístico. Assim facilita, então, aquilo que é a nossa linguagem. Então, espero bem que tenham percebido até aí. E a importância do desenho técnico na indústria é uma forma de passar a mensagem e a responsabilidade do estudante que esse desenho que está a aprender vai lhe permitir, né, projetar, criar objetos que a indústria precisará. Porque tudo quanto é feito hoje em dia na indústria é passado primeiramente por um desenho. Então é importante ter essa noção ou passar essa noção no estudante para ele não só aprender desenho técnico como só um desenho, não. Né? Porque o desenho artístico é bem mais emocionante, o desenho técnico, até ele perceber que é importante esse desenho, então pode levar aí muito tempo. Então o professor tem que ter noção disso e os estudantes também acabando acolhendo essa informação. Ainda no tema desenho técnico, que é o tema número 1, né, o tema do primeiro trimestre da 7ª classe, fala-se também dos instrumentos, uso e manuseamento dos instrumentos e materiais de desenho técnico. Neste conteúdo, nós como vamos falar sobre desenho técnico, aí envolve instrumentos e materiais, né, o professor, o conteúdo, né, orienta-nos a falarmos sobre o lápis, né,
Os alunos às vezes falam, não, o professor já conhece o lápis. Sim, pode ser que o estudante conheça o lápis, mas falar do lápis é falar naquilo que além da sua característica, tem a ver com a sua qualidade, o tipo de lápis a usar. Então, é nesse conteúdo onde fala sobre o lápis, fala-se sobre a forma de afiar o lápis, né? E no lápis fala sobre os tipos de lápis, sobre lápis de mina média, mina dura e mina macia, onde ele aprende qual é o lápis indicado para desenho técnico, desenho artístico, né? E qual é o lápis que usa-se para os dois tipos de desenho, não é? Então, tem essa relação ali. Fala-se também da régua, como de medir, é onde o estudante vai aprender também que em desenho técnico usamos muito, né, o milímetro como unidade principal de medição para aquilo que é os nossos desenhos. Então, é importante o estudante dominar isto. Também fala-se sobre a questão do esquadro, né? Fala-se do esquadro, fala-se do transferidor, esquadro como um elemento auxiliador pela régua para fazer linhas paralelas, perpendiculares e não só. Fala-se também do transferidor como instrumento de medição dos ângulos. Fala-se também do tira-linha. Tem aí alguns conteúdos que são indicados no INID, mas no primeiro ciclo o aluno raramente tem contato. Então, se nas escolas tivéssemos os instrumentos para tal, seria muito bom, mas infelizmente não temos para poder melhor facilitar, né, aquilo que eu ensino. Mas para quem tiver condições, então poderá passar isto, que é o tira-linha, a prancheta, o estirador, né, o tecnígrafo. Então tem aí vários instrumentos que para muitos de nós soa estranho por falta de ter contato, mas no futuro poderão ter contato, poderão ver estes instrumentos quando forem fazer cursos profissionais, né? Então, esses são os conteúdos. E, claro, em cada um desses conteúdos, falando sobre a régua, existe exercício que o professor tem que fazer para o aluno ter contato com essa prática. Então, este é o primeiro conteúdo, né? O conteúdo do primeiro trimestre. O segundo trimestre é o trimestre que fala sobre a norma. Se o estudante conhece os instrumentos, então, no segundo trimestre da sétima classe, o aluno então aprende que com esses instrumentos nós vamos poder então desenhar, mas para desenhar existem normas. E uma das normas que o desenho técnico exige tem a ver, está relacionado com as linhas. Antes disso, falar sobre a normalização. Na normalização, ali fala sobre a normalização como um aspecto que acaba a ser a ação, né, da produção, da unificação dos parâmetros de produção de um determinado projeto ou então um produto. Nesse caso, para nós fazermos desenho, existem normas, que a normalização acaba a ser o ato de pôr em ação as normas, né? Então, quando nós falamos que estamos a normalizar, quer dizer que estamos a colocar dimensões padronizadas e não só que seja eu como uma outra pessoa pode usar e estaremos todos no mesmo nível de pensamento. Existem tantos produtos que são fabricados em zonas diferentes, mas quando vamos usar, verificamos que todos eles se encaixam. Vamos dar exemplo da lâmpada. A lâmpada, em termos na sua rosca, o seu bocal ou receptor, ok? Nós verificamos que eu posso comprar uma lâmpada numa loja e o outro compra noutra loja, não é? Ou então mesmo a mesma pessoa compra em loja diferente, mas quando chega em casa pode conectar à vontade. O suporte permite essa conexão. Então isso é graças à normalização. Então a normalização tem como objetivo unificar os parâmetros de produção, né, de certos produtos, evitando assim constrangimento, erros e não só, né, e permitindo também a exportação. Existem normas nacionais e existem normas internacionais. Aquele produto que soubermos muito bem que será exportado, poderá ir para outras zonas, então é importante que haja uma norma internacional ou uma norma para além da zona que estás, que visa regular essa atividade para facilitar então o uso deste produto. E também existe existe a norma de produtor, norma de terminologia, norma descritiva, norma de segurança, norma básica. Então, essas normas todas, ou esse conteúdo é importante o aluno saber para não pensar que é só aprender a desenhar, então vou no mundo é só desenhar. Não, cada área que ele escolher, o curso que ele fizer, então vai encontrar ali normas. Para o desenho técnico também tem norma.
E o primeiro elemento a ser normalizado, que o aluno vai ter contato, é as linhas. Nós podemos traçar sim uma linha, mas a linha tem existem diferentes tipos de linha a ser traçado. Então, para a sétima classe, ele aprende cerca de 4 tipos de linhas. Então, temos a linha grossa contínua, os termos podem variar, as linguagens, mas temos aí a grossa contínua, o traço é o mesmo. Temos a fina contínua, temos a linha interrompida, temos a linha traço-ponto. Né? Cada uma dessas linhas, no nosso conteúdo, normalmente vem a descrição sobre a utilidade de cada uma das linhas, então o professor poderá ter contato disso, nos manuais também vem, né? E poder então preparar-se para poder explicar, esclarecer essas linhas. Essas linhas, após serem lecionadas, depois aí vem já a questão da utilização das linhas na vertente da esquadria. Então tenho as linhas, preciso desenhar, ok? Todo desenho, qualquer desenho, ele precisa, o que será traçado numa folha, ele precisa de uma ligeira proteção, uma área propriamente definida. Então, aparece a esquadria como um conjunto de 4 linhas que vai limitar a zona de execução do desenho, permitindo que as margens também sirvam para pegar, sem danificar aquilo que é a informação que está no desenho. Então, a esquadria está nesse sentido, as 4 linhas. Para além da esquadria, como tal, tem a zona da legenda, que é a zona onde vem a descrição, né, das informações, que seja do desenhador, a descrição, a informação do trabalho feito e muito mais informações sobre a escala, o tamanho, né, a escala como elemento importante para permitir o fabricante saber se este desenho do jeito que está, a peça será nesse tamanho ou então será ampliado, né, até que ponto, quantas vezes foi reduzido, quantas vezes vai ter que ampliar, para que não haja a diferença ou não fuja daquilo que o técnico pensou, né, ou a linha de produção. Hoje pode-se produzir um objeto, está tudo desenhado, e no futuro pode voltar-se a produzir um produto com a mesma qualidade. Basta ter uma norma que venha dizer todos os parâmetros de produção daquele produto. Também, então, da esquadria, após ser dada, esse é um conteúdo que a sétima classe é debatido até o final do trimestre. Então, aí fala-se esquadria, legenda, e o formato principal é o formato A4 para este nível. Quem puder passar para A3 pode já passar, mas é A4. Eu esqueci-me de falar nos materiais, além do lápis, falar da borracha, também fala-se um pouquinho sobre o papel. O papel como um elemento importante também nos materiais de desenho técnico, usado no desenho técnico. E o papel lá fala sobre os formatos. E nós sabemos que é importante passar que o formato, existe vários formatos. Existe o formato A, existe o formato B, mas o mais usado para nós é o formato A. Nesse formato A, né, que é muito usado no desenho técnico, nós vamos encontrar a maior folha, que é a folha do formato A0. E o engraçado aqui é que quanto maior for o número, menor é o tamanho, é o formato. Então, A0 em relação a 1 é a metade de A0, e A2 é a metade do A1 e assim sucessivamente, até termos aí o A4 e passa também. Então, na esquadria temos esta vertente. Então, isto tudo, esse conteúdo todo, da norma até a esquadria e tudo mais, esta é uma unidade onde o professor passa já essas orientações todas. Tipo de linha, o lápis indicado para usar e a esquadria. Okay? O aluno tem informação, lembrando que no primeiro trimestre ele aprendeu instrumentos, no segundo trimestre aprendeu normas e esquadria. O aluno está complementado. No terceiro trimestre, como já falei anteriormente, ele aprende sobre eletricidade. Okay? Aí fala simplesmente dos cuidados até com a eletricidade, como poupar a eletricidade. Então são conteúdos muito básicos que um professor pode muito bem lecionar sem problema nenhum. Sabemos nós que essa é uma área que nem todo mundo formou-se, por exemplo, eletricidade ou então a desenho. Então é uma questão de pesquisar e trocar experiência com os outros. Então basicamente este é o programa da sétima classe. Então vamos passar para a oitava classe. A oitava classe é uma classe em que fala-se sobre, inicialmente, o primeiro tema acaba a ser letras e algarismo, quer dizer que o aluno aprendeu já os tipos de linha na sétima, a esquadria, agora como preencher a esquadria, como então meter as informações
dos desenhos e tudo mais. Então, é importante ali na oitava classe o aluno aprender a escrita normalizada, como são letras, números de imprensa, né? Onde ele, ao escrever, deve escrever como se fosse, por exemplo, conforme está aqui em cima, né? Se permitir aqui ver, são letras maiúsculas, claro. Quando o professor vai ensinar a escrita normalizada, vai ensinar com letras minúsculas também. E para fazer esse tipo de letra aqui, e que não haja erros, uma letra sobe mais que a outra, é necessário traçar algumas linhas limites, que é a conhecida pauta escrita, ou pauta para escrita normalizada. Então, é aí esse conteúdo que é dado até o final do primeiro trimestre da oitava classe. E desta forma, o aluno já dentro da esquadria não pode usar a sua caligrafia normal, tem que usar a escrita normalizada, usar a pauta escrita, para meter as informações todas, a descrição do desenho, tudo isso tem que escrever desse jeito. Então, no segundo trimestre da oitava classe, aí o estudante aprende sobre o conteúdo de construção geométrica, onde ele aprende traçado de polígono, tá? E traçado de arcos e assim sucessivamente. Então, esses são os conteúdos básicos, né, para a oitava classe. No terceiro trimestre, o aluno aí fala sobre circuitos elétricos, aprende sobre circuito elétrico, né? Nesse circuito elétrico, ele aprende a fazer a instalação do circuito elétrico, como é que é feito os esquemas, circuito elétrico em paralelo, em série, pode-se ter aulas práticas, isso depende das condições e por aí vai. Essa é a oitava classe de forma resumida. Vamos passar para a nona classe. A nona classe é uma classe bem técnica já, bem técnica para aquilo que para quem vai fazer os cursos, outros cursos, quer dizer que se ali temos desenhos geométricos, posição geométrica na oitava, na nona classe está reservado para projeções. Temos a projeção em 2D e temos a projeção em 3D. 2D, primeiro trimestre, onde vamos falar da projeção central, projeção paralela. Depois vem a projeção ortogonal em 3 planos, que é a representação de vistas, plano frontal, plano lateral, plano superior, né? Então, esse temos que é o plano de perfil, né? Então, esses planos todos, né? O plano horizontal, desculpa aí, fiz uma narrativa aqui. Temos aí o plano horizontal, plano vertical, temos o plano de perfil, ok? Esses planos todos recebem as vistas. No plano vertical, vista frontal, plano horizontal, vista superior e plano de perfil, vamos ter a vista lateral. Então, isso tudo uma forma de preparação, né, daquilo que é o conteúdo. As peças são representadas também em vistas. Mas essas vistas só não é suficiente para quem é o técnico que vai fabricar perceber. Então, é daí que pulamos então para o terceiro trimestre. O terceiro trimestre da nona classe, o professor ensina a fazer perspectiva. A perspectiva é a representação de uma peça através de um ponto de vista, onde conseguimos ter noção do volume da peça. Então, temos a largura, o comprimento e a altura. Então, este conteúdo é dado no segundo trimestre da nona classe. O terceiro trimestre da nona classe é dado conteúdo sobre energias renováveis. No passado, dava-se grandezas elétricas, mas atualmente o programa nos orienta para, né, o conteúdo sobre energia, nesse caso, energias renováveis. Energia renovável e não renovável, mas a visão principal é para energias renováveis. Então, basicamente, esse é o resumo daquilo que é o conteúdo que vocês poderão lecionar na disciplina de educação laboral, e espero que esse vídeo possa vos ajudar bastante naquilo que é o vosso trabalho. Então, falou para vocês, Prof. J. Beca. Qualquer situação de dúvida, podem entrar em contato a partir do WhatsApp, o 928 68 11 85. Só deixar lá a mensagem, um áudio. Então, assim que possível, poderei responder. Estamos juntos. Aquele abraço.